Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os lares, em nome de Jesus. Nós vamos ler Eclesiastes 3, do 1 ao 8. Eclesiastes 3, do 1 ao 8. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Novamente eu vou ler o Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém? Nós cremos que o Senhor tem o seu tempo para tudo, mesmo quando este tempo não condiz com o nosso tempo. E a nós realmente não pertence saber o tempo determinado do Senhor. O controle está nas mãos do Senhor. E hoje o Espírito Santo quer ministrar paz a alguns corações, a algumas vidas. Porque mesmo no meio do caos que nós estamos vivendo, além da pandemia, tem muita gente sofrendo, muita gente morrendo, muita gente angustiada, muita gente sem esperança. Mas o nosso Deus é um Deus de paz. O nosso Deus é um Deus que restaura a alegria. O nosso Deus é um Deus que restaura a esperança. E mesmo quando tudo parece sem luz, Ele é a luz para as nossas vidas. Ele é o Deus que restaura a paz para as nossas vidas. E hoje Ele quer ministrar isso para nós. Às vezes, este tempo que a gente está vivendo, que parece um contexto tão difícil, e é mesmo, tem nos afligido, mas nós não precisamos permanecer com o coração aflito, porque nós temos um Deus de paz, nós temos o Espírito Santo, que é o nosso consolo, a nossa alegria, a nossa esperança. E Ele quer restaurar isto em muitos corações nesta noite. Para muitos é tempo de perda, é tempo de dor, mas para muitos outros é tempo de se achegar a Jesus, é tempo de restauração, é tempo de avivamento, é tempo de reconhecer que nós somos dependentes do Senhor. Então tudo que nós estamos vivendo tem um propósito de Deus. Não é em vão. O Senhor não perdeu o controle. Deus tem um propósito para tudo o que Ele faz. Então esta é a nossa garantia de que vai ficar tudo bem. Se Deus está no controle, e Ele sempre está, vai ficar tudo bem. Nós precisamos perseverar, esperançosos em Deus. Descansar no Senhor. Não andar ansiosos com coisa alguma, mas aguardar com o coração focado em Jesus Cristo. Que mesmo se Ele não nos der alívio aqui nessa terra, né, porque no mundo nós viveremos aflições, Jesus viveu aflições, mesmo que esse tempo de alegria não esteja aqui neste mundo, com certeza há um tempo de imenso gozo, de alegria, de prazer eterno que é com Jesus. E a nós cabe
a salvação, a nós cabe ficar focado em sermos arrebatados com Cristo, a nós cabe não nos abalar com este mundo, mas permanecer firmes no Senhor. Então, para você que por algum motivo perdeu a sua paz, perdeu a sua fé, perdeu a sua esperança, o Espírito Santo, ele pode te dar de volta. Então, clame a ele, mostre para ele o que você precisa, que eu tenho certeza que aqueles que tiverem com o coração contrito e quebrantado vão receber a paz de espírito. E tem jeito de ter paz mesmo em meio ao caos, sim. Porque nós vivemos isto. Nós somos testemunha da paz de Deus em quaisquer situações, mesmo em momentos de muita dor, mesmo em momento de perda, mesmo em momento de sofrimento. É possível, sim, viver a paz do Senhor. Então, que você receba esta paz, que você receba esta alegria do Espírito Santo, que você receba a fé e a esperança de que em Deus vai ficar tudo bem. Amém? Um dia papai me disse doces palavras de amor. Ele me disse verdades em forma de canções, e com o fogo da sua paixão escreveu em meu coração: filha, eu não me esqueço de você. Separará do meu amor. Um dia papai me disse doces palavras de amor. Ele me disse verdades em forma de canções, e com o fogo da sua paixão escreveu em meu coração: filha, eu não me esqueço de você. Tudo o que passa e sente eu passo junto. Usa minha mão sobre você, te separará do meu amor. Quando tudo estiver confuso, quando as lutas tentarem sufocar, só descanse, só confie. Minha paz te guardará, meu amor te envolverá. Minha criança, sempre a escondereis em mim, e debaixo de minhas asas você pode descansar. A minha presença te cobre, te esconde do perigo, é só descansar. Com um beijo eu te acalmarei, vai ficar tudo bem. Um dia papai me disse doces palavras de amor. Ele me disse verdades em forma de canções, e com o fogo da sua paixão escreveu em meu coração.
junto. Usa minha mão sobre você e nada te separará do meu amor. Quando tudo estiver confuso, quando as lutas tentarem sufocar, só descanse, só confie. Minha paz te guardará, meu amor te esconderá. Minha criança, sempre a esconderes em mim. E debaixo de minhas asas você pode descansar. A minha presença te cobre, te esconde do perigo. É só descansar. Com um beijo eu te acalmarei. Minha criança, sempre a esconderes em mim. E debaixo de minhas asas você pode descansar. A minha presença te cobre, te esconde do perigo. É só descansar. Com um beijo eu te acalmarei. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Na fumaça do esconderijo da nuvem de glória, um nível a mais, uma busca a mais, um desejo intenso, este é o meu lugar. Um clamor mais forte, te querendo mais. Os meus ossos doem, meu espírito clama, a minha alma chora e o meu corpo treme. Eu preciso ir ao lugar daqueles que te amam apaixonadamente e me encontrar com os apaixonados que são lavados, vestidos, coroados e que comem com Jesus. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Quando tudo estiver confuso, quando as lutas tentarem sufocar, só descanse, só confie. Tua paz me guardará, teu amor me esconderá. Sou tua criança, sempre a esconderes em ti. E debaixo de tua sombra sei que eu posso descansar. A tua presença me cobre, me escondo do perigo. É só descansar. Teu amor me envolverá. Sou tua criança, sempre a esconderes em ti. E debaixo de tuas asas sei que eu posso descansar. A tua presença me cobre, me esconde do perigo. É só descansar. Teu amor me envolverá. Espírito Santo, a ti nós clamamos, ó Deus, em favor dessas vidas que
às vezes estão aflitas e não conseguem repousar no Senhor. Que o Senhor venha trazer, ó Deus, uma noite de alívio. Que o Senhor, ó Deus, venha trazer um contexto de paz. Que o Senhor, ó Deus, venha trazer calmaria para estes corações. Que a partir de hoje, ó Deus, essas vidas consigam descansar em Ti. Pois sempre há esconderijo em Ti, ó Deus. Que quando tudo estiver perdido e confuso e sem direção, eles possam correr para Ti. Que nós possamos correr para Ti, ó Deus. É só em Ti que nós achamos esconderijo, pois é só em Ti, ó Deus, que nós achamos o aconchego, ó Deus, que traz paz para nossas almas. É só em Ti, ó Deus, e não há nenhum outro capaz de suprir as nossas carências emocionais. Não há nenhum outro, ó Deus, capaz de suprir as nossas carências espirituais, ó Deus. Então nos desperta em nome de Jesus, para que a gente possa parar de procurar errado, ó Deus, para que a gente possa parar de procurar naqueles lugares onde nós não vamos encontrar a paz de espírito. Ela está só em Ti, só o Senhor tem, só o Senhor tem essa paz, só o Senhor tem a esperança, só em Ti, ó Deus. E é em Ti que nós queremos buscar e descansar. Pai, é muito difícil esperar no Senhor, é muito difícil, ó Deus, não ficar aflito, é muito difícil não ficar ansioso. Mas toma as nossas dificuldades em Tuas mãos, ó Deus, e nos faz agir de uma forma diferente, ó Deus, e nos faz agir, ó Deus, como alguém que espera em Deus, como alguém, ó Deus, que tem a esperança de que ainda virá o tempo de alegria, que ainda virá o tempo de sorrir, que ainda virá o tempo de louvor, que ainda virá o tempo de comunhão, que ainda virá o tempo de vida eterna. Não nos deixe desanimar, ó Deus, e não nos deixe desfalecer. Nos resgata deste caos, ó Pai, nos resgata, Deus, resgata nossa alma. Em nome de Jesus, de toda a aflição. Em nome de Jesus, ó Deus, que a Tua paz nos alcance. Que a Tua paz nos alcance. Que a Tua paz nos alcance. Tu és um Deus de paz. Tu és o Deus da paz. Que a Tua paz seja abundante sobre nós, em nome de Jesus. Que a Tua paz seja abundante sobre nós, em nome de Jesus. E que nós possamos cantar com verdade que nós somos a Tua criança. E em Ti nós nos lançamos, e de Ti nós dependemos, e em Ti nós confiamos, e em Ti nós não temos medo. Em Ti nós nos sentimos seguros, ó Deus, pois Te recebemos como nosso Pai amado, cuidador, que tem todas as coisas em Tuas mãos e pode aliviar toda a nossa dor e aflição. Quando tudo estiver confuso, quando as lutas tentarem sufocar, só descanse, só confie, minha paz te guardará, meu amor te envolverá. Sou tua criança, sempre a esconderijo em Ti. É debaixo de Tuas asas sei que eu posso descansar. A Tua presença me cobre, me esconde do perigo, é só descansar. Teu amor me envolverá quando
tudo estiver confuso, quando as lutas tentarem sufocar, eu descanso, eu confio, tua paz me guardará, teu amor me envolverá e vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Glória a Deus, aleluia. Nós cremos que a paz do Senhor alcançou muitas vidas nesta noite e que ela possa permanecer no seu lar constantemente, em nome de Jesus. Nós vamos passar a palavra para o nosso pastor Pedro Paulo, glorificando mais uma vez ao nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, irmãos, que a paz esteja com todos, amém? Tem alguém feliz com o Senhor nessa noite? Glória a Deus que o Senhor ministrou sobre os nossos corações e que precisamos realmente crer que vai ficar tudo bem, porque o Senhor continua no controle. Antes que eu me esqueça, o pastor pede para avisar que amanhã às 17 horas será live. Então não perca, mudou o horário. Amanhã, 5 horas da tarde, será a live do nosso pastor. Então você se programe para que em nome de Jesus você não possa perder o horário e possa esquecer aí do novo horário. Amém? Vamos orar para que Deus possa continuar ministrando sobre os nossos corações, ministrando algo que realmente precisamos e necessitamos em nome de Jesus. Senhor Deus, eterno Pai, te louvo e te agradeço, ó Deus, por este momento de louvor e de adoração. Ó Pai, assim como essa ministração, assim como esse louvor, Pai, nós temos que confiar que vai ficar tudo bem. Nós temos que confiar que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Nada, absolutamente nada saiu do teu controle, ó Pai. Então, em nome de Jesus, que o Senhor coloque paz em corações, que o Senhor coloca sobre corações ansiosos, ó Deus, a paz que excede todo entendimento, ó Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor possa ter ministrado sobre os corações e que pessoas possam estar com corações abertos para receber a Tua palavra, Deus, que é viva e eficaz e que tem poder. É o pedido que eu te faço, Deus. Eu te agradeço para a honra e glória do Seu santo e poderoso nome. Amém e amém. Você que tem a sua Bíblia, abre em Jeremias. Jeremias, capítulo 18, versículo 1. Jeremias, o capítulo 18, versículo 1. O Senhor Deus me disse: desça até a casa onde façam os podes de barro, e lá lhe darei a minha mensagem. Então eu fui e encontrei o olheiro trabalhando com barro sobre as rodas de madeira. Quando o pote que o olheiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro conforme queria. Aí o Senhor me disse: será que eu não posso fazer com que o povo de Israel o mesmo que o olheiro faz com barro? Vocês estão em minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do olheiro. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Em qualquer momento posso dizer que vou arrancar, derrubar ou destruir qualquer nação ou reino. Mas se essa nação ou se esse reino abandonar a sua maldade, então eu mudarei de ideia a respeito daquilo que tinha prometido fazer. Mas eu também posso dizer que vou fundar ou construir qualquer nação ou reino.
Mas se essa nação fizer o que é mal e não me obedecer, então eu mudarei de ideia a respeito daquilo que tinha prometido fazer. Portanto, Jeremias, diga ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém que estou fazendo planos contra eles e me preparando para castigá-los. Diga que deixem de fazer o que é mal e que melhorem a sua maneira de viver e de agir. Eles vão responder: não adianta, nós vamos seguir os nossos planos. Todos nós vamos agir de acordo com a teimosia e a maldade dos nossos corações. Amém? Só até aí, em nome de Jesus. Essa passagem é uma passagem muito conhecida. Interessante que Jeremias, ele tem um desafio de falar aquilo que ninguém quer ouvir. Jeremias é um profeta que é chamado por Deus para falar sobre um povo, falar sobre uma geração prepotente, uma geração que se considera acima de Deus, acima de qualquer outra coisa. E Jeremias, ele tem um desafio de falar aquilo que ninguém quer ouvir. E isso é muito complicado, porque você falar bênçãos, você falar coisas que agradam o coração do ser humano é fácil, mas se você falar e ser levantado por Deus para falar aquilo que ninguém quer ouvir, isso é complicado. E eu posso me colocar, dada a proporção, no lugar de Jeremias e entender o que é isso. Você ter que falar, não aquilo que você quer falar, mas aquilo que precisa ser falado. E sabendo que as pessoas não vão te ouvir, ou sabendo que as pessoas, muitas delas, não vão estar ouvidos. E Jeremias, ele tinha que ter desafio de falar ao povo o que eles não queriam ouvir. Falar para a nação aqueles que eles não queriam ouvir. Mas Jeremias foi colocado, e aquele que tem um chamado de Deus, aquele que é chamado para ministrar, para ser um profeta e ser boca de Deus aqui nessa terra, ele não pode estar preocupado com o que as pessoas vão pensar. Ele simplesmente tem que falar aquilo que Deus manda. E Jeremias, mesmo ele sabendo da situação da sua geração, dos seus irmãos, mesmo sabendo da situação que muitos não ouviriam, a maioria não ouviria, ele decide, mesmo assim, continuar levando a palavra de Deus, a palavra de alerta, uma palavra de confronto, uma palavra de realmente bater de frente com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, e uma palavra onde nós precisamos colocar a mão na consciência, onde que o povo precisava relembrar quem era Deus na vida deles e voltar e parar com as falhas, as práticas que estavam cometendo. Então nós vemos que Jeremias, ele vive numa nação, ele vive num povo, ele vive num momento onde que ele tem um desafio de falar aquilo que eles não estão querendo ouvir. E aqui quando o nosso Deus, ele é um Deus poético, e ele usa vários momentos, você vê na palavra de Deus, ele usando símbolos, ele usando parábolas, ele usando história. O nosso Deus, ele quer passar o seu jeito de ver o mundo, o seu jeito para que a gente possa entender, de um jeito poético, como ele se sentia, o que ele estava querendo fazer, o que ele estava querendo demonstrar, o que ele estava querendo fazer. O nosso Deus, você vai ver na Bíblia toda que ele poderia simplesmente ser mais direto, mas ele decide ser poético, para trazer na nossa mente, para, trazer mais destaque aos nossos corações. E quando ele vai, a um certo momento aqui no capítulo 18, quando nós lemos, ele vai dizer: Jeremias, vai até a casa do olheiro, vai até lá que eu vou trazer a mensagem sobre o seu coração. Ele não poderia simplesmente falar o que ele queria dizer, muito mais direto, mas ele diz: olha, vai na casa do olheiro, porque quando você vê ele trabalhando, essa será a mensagem. E eu vou ministrar sobre a nação, eu vou ministrar sobre o que eu quero falar, e eu vou ministrar sobre você, daquilo que eu quero dizer, daquilo que eu quero tratar com o meu povo, é em cima do trabalho do olheiro. Ou seja, o nosso Deus, ele é poético, o nosso Deus, ele é diferente, nosso Deus não é gente, ao ponto de ele pegar Jeremias e falar: olha, vai lá na casa, vai lá na oraria, vai na casa do olheiro, e você vai ver ele trabalhando com barro. E quando Jeremias, ele chega na casa do olheiro, ele vê o olheiro trabalhando com barro, fazendo, moldando, e se não ficasse de acordo, ele fazia de novo. E aí, em cima do trabalho do olheiro, o próprio Deus, ele chega ministrando sobre Jeremias, sobre
como era esse relacionamento dele com Israel, mostrando, olha, eu sou olheiro, e você, Israel, você é o barro que está nas minhas mãos, e eu posso fazer o que eu quiser contigo. Na verdade, eu posso fazer o que eu quiser com qualquer nação. Eu posso derrubar e arrancar, eu posso destruir, eu posso construir. Tudo está, vocês são barros e eu sou olheiro, você está no controle de mim. Vocês estão no controle de mim. Eu posso fazer o que eu quiser, porque todo o domínio está em minhas mãos. Ou seja, Deus estava querendo passar para Jeremias. Jeremias fala para a nação que eles esqueceram quem eu sou. Esqueceram que, na verdade, eles não estão no controle de nada. Que eles não têm um domínio de nada. Que, na verdade, todo domínio continua pertencendo a mim. Eles vivem como se não tivessem controle. Eles vivem como se não conhecessem quem eu sou. Mas relembre, tente trazer a memória deles quem eu sou. Que eu sou olheiro e, na verdade, eles são barro. E que, a qualquer momento, eu posso mandar destruir, tudo acabar. Que a qualquer momento eu posso destruir tudo, que eu posso fazer e desfazer, tudo está nas minhas mãos. E ali no sentido poético, no sentido, ele vai ver o olheiro trabalhando sobre o barro para mostrar como o poder dele. E que na verdade nós seres humanos somos como barro, nós somos barro nas mãos do olheiro. Aonde se ele quiser, ele faz, desfaz. E ele, muito claro, eu posso pegar nações, levantar, derrubar, porque todo o controle está em minhas mãos. E aí ele fala assim, Jeremias, vai e ministra sobre o povo. Vai, Jeremias, se fala sobre essa nação, e fala sobre os seus irmãos, e fala para Judá, e fala para Jerusalém, para eles se arrependerem. Para eles se arrependerem das suas escolhas, para eles se arrependerem das suas más condutas, para eles se arrependerem dessas vidas, do seu modo de viver, do seu modo de agir. Fala para eles, fala para os seus irmãos que eu estou no controle de todas as coisas, mas se eles se arrependerem, eu sou aquele que posso mudar o quadro. Fala para eles que eu tenho planos contra a vida deles, e se eles não mudarem de caminho, tudo vai terminar mal. Porque estão no meu controle, estão nas minhas mãos. E aí, o interessante, que no versículo 11, diz assim, portanto, Jeremias estica ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém, que estou fazendo planos contra eles e me preparando para castigá-los. Diga que deixem de fazer o que é mal e que melhorem a sua maneira de viver, a sua maneira de agir. Porém, eles vão responder, não adianta. Nós vamos seguir os nossos planos. Todos nós vamos agir de acordo com a teimosia e a maldade dos nossos corações. Ou seja, aqui ele está falando, fala, ministra. Mas o próprio Deus ele vai dizer o seguinte, olha, eles vão responder assim, não adianta. Nós vamos seguir os nossos planos. Todos nós vamos agir de acordo com a teimosia e a maldade dos nossos corações. E aí, Deus está ministrando sobre o meu coração, em cima dessa mensagem, em cima dessa passagem, porque há mais ou menos um ano atrás, o nosso acampamento foi ministrado sobre esse tema, aonde que Deus colocou no meu coração, olha, coloca esse tema sobre a casa do olheiro. Então, o nosso acampamento do ano passado foi ministrado na casa do olheiro. E no primeiro dia de ministração, Deus me levou a ministrar sobre essa mesma passagem, no sentido aonde que Deus nos queria levar na casa do olheiro, nos amassar, nos moldar, nos colocar do jeito dele, e que nós possamos nos converter. E assim como essa passagem, deixarmos o nosso jeito de viver, a nossa maneira errada de viver, a nossa maneira imprudente de viver, e realmente nos lançar na mão do olheiro e deixar ele nos moldar de acordo com o que ele quer. De acordo do jeito, da maneira que ele quer. E aí muitas pessoas, elas se jogaram na casa do olheiro. Pessoas se lançaram na casa do olheiro falando assim, Deus, eu quero ser moldados por ti. Sabe, tem pessoas que têm essa vontade, tem as pessoas que não aceitam ser do jeito que são.
Assim como Paulo fala assim, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, se eu faço, eu faço. Então Deus me ajuda a ser melhor, então eu me lanço na casa do oleiro. O Senhor não precisa me pegar e jogar. Eu me lanço, eu quero ser moldado por ti. E você via pessoas com anseio no coração, pessoas com, eu quero estar na casa do oleiro, Deus me molda, eu quero mais, eu quero ser diferente, eu não quero viver. E tem pessoas que você viu no olhar, e tem pessoas que viu na intensidade, com amor no coração. Eu quero ser esse povo que se lança na casa do oleiro falando assim, me molda, me faça diferente, me transforma porque eu não quero mais ser do mesmo jeito. E provavelmente essas pessoas são essas que estão assistindo a live neste momento. É você que não decidiu desde aquele acampamento, fala assim, eu quero prosseguir conhecendo a Cristo, e eu quero prosseguir realmente sendo transformado por Ele, então me molda. É você que não aceita viver de acordo com o padrão deste mundo, mas você vive de acordo com o que o oleiro te molda, e você não é moldado pelo padrão deste mundo, você é moldado pelas mãos do oleiro. E a sua vida nunca foi o mesmo a partir do momento que você conheceu Jesus e você continua deixando que o oleiro te molde. Então teve pessoas que naquele acampamento falaram assim, eu entendi, eu ainda sou, eu quero ser jogado, eu preciso, e Deus foi trazendo à memória muitas coisas. E Deus foi trazendo à memória de pessoas muitas coisas, falaram assim, eu preciso ser transformado. Eu preciso que o oleiro me pegue e transforme. Eu preciso que o oleiro pegue e faça tudo novo. Mas tem pessoas que passaram um ano e não deixaram que Deus moldasse ela. Aquela ministração e aquele acampamento, e muitos líderes de jovens, eles podem ficar assim, na casa do oleiro não é tema para acampamento. Não é tempo para acampamento, é um tema muito pesado, mas o que Deus deu é isso mesmo e pronto. E aí, muitas pessoas falam assim, nossa, na casa do oleiro, que palavra forte, que ministração forte, que tema muito forte. Mas na verdade isso é amor, porque Deus fala assim, deixa eu moldar você. Deixa eu pegar você e fazer de acordo, que sua vida vai ficar bem melhor. Ou seja, tem pessoas que se jogaram na casa do oleiro. Tem pessoas que falam assim, eu não quero mais ser o mesmo, não quero mais, e realmente nunca mais foram os mesmos. Mas tem pessoas que estiveram lá, mas não deixaram ser moldados pelo oleiro. Não deixaram que o oleiro pudesse pegar e falar assim, deixa eu fazer do meu jeito. Deixa eu moldar vocês. Deixa realmente eu fazer tudo novo. Aqui Deus está falando, olha, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso derrubar, arrancar, destruir. Mas a grande verdade é que Deus está falando assim, olha, eu quero moldar vocês. Eu quero moldar vocês de acordo com o que é melhor. Porque na verdade nem vocês mesmos sabem o que é melhor para vocês. Mas aí, infelizmente, algumas pessoas se emocionaram. Algumas pessoas até gostaram do acampamento. Mas na verdade, muitas pessoas foram qual essas aqui que Deus fala para Jeremias. Não adianta. Nós vamos seguir os nossos planos. Todos nós vamos agir de acordo com a teimosia e a maldade dos nossos corações. Sabe? Quando Deus fala sobre moldar, Ele fala sobre caráter, Ele fala sobre moral, Ele fala sobre dignidade. Ele fala, olha, lá em cima você vê que Ele vai falando, olha, Jerusalém fazendo contra eles, em preparando para... Diga que deixem de fazer o que é mal e que melhorem a sua maneira de viver e a sua maneira de agir. E aquele acampamento é um alerta para mudar a nossa maneira de viver e a nossa maneira de agir. A nossa maneira de viver, a nossa maneira de agir. Aquele acampamento foi um alerta, olha, se jogue, mude a sua maneira de viver e a sua maneira de agir. E a todo momento nós deixamos deixar-nos realmente jogarmos na casa do oleiro.
E o mais interessante que Deus ministrou sobre essa passagem, porque quando essa passagem ela vai dizer sobre Israel, mas também ela que significa sobre o mundo. Porque quando nós olhamos o trabalho do olheiro com barro, é o trabalho de Deus com o mundo. Não é simplesmente um trabalho de Deus com Israel apenas, mas sempre foi o trabalho de Deus com todo o planeta. É Deus pegando o barro e trabalhando em cima do barro. E trabalhando em cima do barro. E eu e você, nós somos barro nas mãos do olheiro. E a todo momento ele está trabalhando em nós. Desde quando ele criou o primeiro homem do barro. Ele pegou água, ele pegou e fez a argila, ele pegou o barro ali e sobrou nas narinas. E ele fez o ser humano, desde aquele momento ele trabalha no barro. Ele trabalha no barro. Desde Adão ele está trabalhando no barro. Ele trabalhou no barro na viração do dia, quando ele vinha conversar com o barro. Ele vinha dialogar com ele vinha saber como é que estava. Ele trabalhava no barro, quando ele falou, vai dormir que eu vou preparar para você o melhor. Ele está trabalhando no barro, ele está melhorando o barro, ele está trazendo, ele está lutando pelo barro. Mesmo quando o barro ele peca contra Deus e ele é expulso do jardim, ele não para de continuar trabalhando no barro. Ele continua ministrando sobre o barro. Ele continua trabalhando em cima do barro. Ele prepara um povo e ele continua trabalhando. E ele não se esquece do mundo. Vem um dilúvio antes, né? Mas ainda assim ele continua trabalhando no barro. Quando nós vemos o trabalho do olheiro com barro, ele significa ao amor. Porque quando você vê lá, ele fala assim, olha, então eu fui e encontrei o olheiro trabalhando com barro sobre as rodas de madeira. Quando o pote que o olheiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro conforme queria. Aqui muitas pessoas, nossa, que Deus, palavra forte, palavra má, porque Deus ele está mostrando. Mas aqui fala sobre o amor. Porque fala sobre um Deus que é um olheiro e que a todo momento ele está pegando barro e continua fazendo barro e continua trabalhando no barro. E ele fica horas e horas trabalhando no... A pessoa que é olheiro, ela fica horas e horas trabalhando enquanto não sai do jeito dela, enquanto não sai da maneira dele. Ele não fica satisfeito, ou seja, Deus está falando o seguinte, olha, eu não vou desistir de você. Eu vou continuar trabalhando no barro. Eu vou continuar pegando barro, assim como eu peguei desde a criação. E por mais que a criação, e por mais que o barro desanimasse, e por mais que o barro trazia tristeza ao coração do olheiro, ele continua trabalhando no barro. Ele trouxe o dilúvio, mas ele continuou trabalhando através de Noé, o barro Noé. Ele falou assim, vamos lá, vamos continuar de novo. Ele continua trabalhando em cima do barro. Ele continua trabalhando em cima do barro. Ele está querendo fazer até chegar de acordo com o que ele quer. E aí o ser humano ele continua errando, o barro ele continua errando, mas Deus ele continua trabalhando no barro. Até entregar o seu próprio filho para morrer pelo esse barro que ele continua trabalhando. Ou seja, Deus não é gente, porque mesmo barro dizendo que não quer ser moldado, ele continua insistindo com barro. Mesmo barro falando, eu não quero ser moldado, ele entrega o seu filho, porque fala assim, tem jeito para esse barro. Porque um olheiro ele sabe, ele tira, mas ele continua colocando. Ele vai renovando o barro, ele vai renovando o barro. E nessa noite Deus está ministrando sobre o meu, sobre o seu coração. Ainda há esperança, porque o olheiro ele não desiste. Ele continua moldando o barro. Ele continua moldando o barro. E por mais que assim como essa passagem de Jeremias, as pessoas, eu vou continuar vivendo do meu jeito. Eu vou continuar vivendo do jeito que eu quero, com as minhas maldades. E Deus está falando o seguinte, você pode viver assim, mas eu vou continuar trabalhando no barro. Eu vou continuar trabalhando no barro. E por mais que sofra,
eu não desisto. Saiba de uma coisa, aqui está falando, Deus armou o plano contra vocês, Israel. Deus armou o plano quando você, Judá, Jerusalém. Mas isso não quer dizer que ele não vai continuar trabalhando no barro. Ou seja, eles seriam levados cativeiro para a Babilônia, eles seriam levados cativeiro, mas mesmo lá ele vai continuar trabalhando no barro. Porque Deus está falando, vem um castigo, mas não acaba o tratamento. Vem o cativeiro, mas não acaba o tratamento. Ou seja, ainda há esperança. Ainda há esperança. É por isso que nesses dias de pandemia, muitos, em vez de colocar e entender quem é Deus, eles continuam falando assim, eu vou continuar fazendo de acordo com a maldade do meu coração e de acordo com as necessidades que eu quero, com o meu querer e com as minhas vontades. Mas aí Deus está ministrando sobre o meu, sobre o seu coração. Você pode até tentar, e você pode até ir sobre as suas vontades, mas seu Deus, eu sou olheiro, e o meu dever é trabalhar no barro. E eu, como olheiro, o meu amor é tão grande que mesmo o barro não querendo, eu vou insistindo, porque eu sou aquele que moldo. Eu sou aquele que insisto. Eu sou aquele que tem paciência. Eu sou aquele que insiste em moldar o barro. Em moldar o barro. E Deus continua, e Deus insiste em continuar trabalhando nesse barro imperfeito que somos nós. Nesse barro imperfeito que quando continuamos, ele fala assim, vale a pena trabalhar nesse barro, porque tem pessoas que ainda falam assim, se deixam moldar, tem pessoas que continuam se deixando moldar. Às vezes é você que está me assistindo nessa live, é contigo, é você, esse barro que Deus quer moldar, e é por você que vale a pena, é por isso que ele entregou o seu filho, é por isso que ele continua moldando, é por isso que o Espírito Santo continua no nosso meio, ministrando sobre os nossos corações, é ele moldando e continuando moldando, até chegar o dia onde nós estaremos com ele. E ele fala, eu vou continuar moldando porque vale a pena. Porque vale a pena. Se passaram 1 ano, aproximadamente, desde o nosso acampamento 2020. E muitas pessoas receberam algo novo e tiveram sua vida totalmente transformada. Mas tiveram pessoas que foram emocionados, mas não foram tocados ao ponto de deixar o olheiro realmente moldarem. Mas Deus continua ministrando sobre os nossos corações. O olheiro continua na olaria. E ele continua pegando barros e continua moldando de acordo com a sua vontade e com o seu querer. Agora Deus está chamando assim, vem. Porque na verdade, a grande verdade é que os dias que nós estamos vivendo, seria que mais que o suficiente que as pessoas falarem, colocar a mão na consciência e falar assim, peraí, é tempo de eu voltar para Deus. É tempo de eu colocar a mão na consciência e falar assim, gente, isso que está vivendo é tão desesperador, mas eu sei um Deus que está no controle de todas as coisas. Isso deveria ser mais suficiente nós voltarmos para Deus, pessoas voltarem para o Senhor e falar assim, não, deixa eu ser moldado por Ele, deixa eu voltar para a casa do Pai, deixa eu ser moldado por olheiro. Mas ainda assim as pessoas continuam, assim como no tempo de Jeremias, com seu coração amargurado, com seu coração voltado para as coisas deste mundo, com o coração falando assim, eu vou continuar vivendo de acordo com a maldade, de acordo com o que eu quero, de acordo com o que eu bem entendo. Há uma palavra nesse 1 ano de pandemia aproximadamente que nós estamos, 1 ano na verdade, né, de pandemia que nós estamos vivendo, uma palavra que foi muito destacada, uma palavra que está sendo muito falada até mesmo nos dias atuais, que é se reinventar. Ou seja, nesse período de pandemia muitas pessoas tiveram que se reinventar. Ou seja, tiveram que trazer soluções novas, soluções transformadoras para continuar com seus negócios, para continuar com suas riquezas, para continuar sobrevivendo nessa economia. E aí Deus ministrou no meu coração. Se as pessoas lutassem tanto para se reinventar espiritualmente, se as pessoas soubessem
que o maior tesouro delas estão sendo perdido porque elas não se reinventam aqui dentro. Porque se essa live fosse como ganhar dinheiro em meio à pandemia, talvez teria muito mais gente. Porque as pessoas, elas param para ouvir alguém que vai dizer assim, olha, você precisa se reinventar e existem soluções para isso, para você ganhar mais dinheiro. Mas aqui nessa noite, eu venho como Jeremias, dada a proporção, logicamente, para dizer que você precisa reinventar para você ter o bem mais precioso, que é no reino celestial, que é Deus na sua vida, que é tudo novo na sua vida. E Deus vai ministrar, se a palavra é reinventar, porque muitas pessoas não se reinventam sabendo da necessidade de realmente viver um novo espiritualmente. Aqui Jeremias está dizendo o seguinte, vocês precisam se reinventar, vocês precisam voltar, vocês precisam do novo. Mas eles não queriam. E muitas pessoas estão preocupadas se reinventar economicamente, mas não querem se reinventar espiritualmente. Mas nessa noite, a ministração e o tema é se reinvente. E deixe o olheiro pegar você e te moldar. Eu não quero mais ser mais o mesmo. Eu não posso continuar a ser a mesma pessoa. As pessoas, elas continuam falando, é só Deus nessa pandemia, é só Deus, mas ninguém quer Deus. Entende que as pessoas, elas entendem que é só Deus, mas ninguém quer Deus. As pessoas querem Deus para acabar com a pandemia, mas não querem Deus para se reinventar e ser melhores pessoas. As pessoas não querem se reinventar no sentido de se tornar pessoas melhores. Aqui Jeremias está dizendo, Deus está dizendo para Jeremias, fala para este povo, para parar com o seu modo de agir, o seu modo de viver. E se reinvente. Fala com esse povo que vocês precisam se reinventar no seu modo de agir, no seu modo de viver. Porque é isso que eu quero. Porque se uma lição nós devemos tirar dessa pandemia é que nós não somos nada. Uma lição que nós deveríamos tirar dessa pandemia e desse momento de caos é que, na verdade, tudo está no controle dele, e na verdade que eu não sou nada e eu preciso colocar todo o meu orgulho, toda a minha vaidade, essa presunção minha, colocar no pode, falar, Deus, o Senhor é tudo, então me molde de acordo com o Senhor, porque eu não posso ter tudo, eu não posso ter, mas eu quero ser melhor. Eu preciso ser melhor. Nesses dias difíceis, de angústia, onde que as pessoas elas querem dinheiro, mas se esquecem do mais importante. É que para o tesouro. Trabalhe nesse tesouro que é o mais importante, que é o seu coração. O seu coração, a sua vida, o interior é o tesouro mais importante. Que é a transformação que você precisa ter. As pessoas querem juntar tesouros aqui nesta terra, onde que traça, corrompe, é realmente ferrugem corrompe. Mas aí Deus está ministrando. E o tesouro mais importante, que é aqui dentro, se reinvente. E graças a Deus que nós temos um olheiro que é paciente. Um olheiro que viu pessoas há um ano atrás falando assim, Deus, eu te entrego a minha vida, mas na verdade estava entregando emocionalmente, mas não de coração. Mas aí Deus continua falando assim, ainda há tempo. Eu continuo trabalhando na olaria. E eu continuo pegando barros que querem ser moldados. Eu continuo pegando barros que querem ser moldados. E Ele quer pegar a sua vida. Ele quer pegar realmente o seu coração e falar assim, deixa eu moldar a sua vida. Deixa eu moldar você. Deixa eu te pegar e você nunca mais ser o mesmo. Nunca mais você ser o mesmo. Jeremias tinha um desafio de falar para uma nação que não queria ouvir. Falar sobre coisas que não queriam ouvir. Mas o papel do profeta, ele não é falar simplesmente aquilo que querem ouvir, é falar aquilo que Deus manda. E como Jeremias vem nessa noite, não para falar aquilo que você quer ouvir, mas falar aquilo que Deus manda. E aquilo que Deus manda é o seguinte, olha, se reinvente, deixa de moldar.
Deixa eu te moldar. As pessoas querem se reinventar. Como é que eu posso me reinventar economicamente para ganhar mais dinheiro, para não perder dinheiro? E você não quer se reinventar e está vendo a sua família destruir. E você não quer se reinventar vendo seus filhos não te tratarem com respeito. E você não quer se reinventar vendo a sua esposa desgostosa, sem amor, carente, triste. Você não quer se reinventar vendo seus pais todo dia chorando pela sua vida. Você não quer se reinventar vendo que você está fazendo tanto mal às pessoas. Mas essas pessoas se reinventam tão e buscam tantas soluções para se reinventar economicamente e não buscam nenhuma solução para se reinventar espiritualmente. Continua sendo aquele mesmo barro que não deixa ser moldado. Aquele mesmo barro que não deixa ser moldado. Às vezes por orgulho, ou às vezes simplesmente porque acha que não precisa ser mudado. Mas assim como há 1 ano atrás eu ministrei, através do Espírito Santo, sobre coloca a mão na sua consciência e começa a pensar aquilo que você precisa ser moldado e coloca nas mãos do Senhor, a mesma palavra Deus ministra sobre os nossos corações, traz à memória aquilo que você precisa ser moldado, porque o olheiro continua na casa. O olheiro continua na casa. O olheiro continua trabalhando no barro. Ele continua trabalhando com aqueles que querem. Aqueles que entenderam, assim, gente, aonde que nós estamos? Sabe? A ideia é que se as pessoas passassem por sofrimento, é aquele momento que as pessoas parariam e falam assim, gente, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo da minha história? Para onde que eu vou? O que eu estou fazendo? Perdi o controle de tudo, mas o que eu estou fazendo da minha vida? Momentos de tristeza, de angústia, de aflição é momento de reflexão. Mas as pessoas estão preocupadas no exterior. Não estão menos preocupadas no interior. Não estão preocupados em ter em si e esquecem em realmente ter a transformação aqui dentro, nos seus corações. Como eu posso ser uma pessoa melhor? Como eu posso ser transformado de dentro para fora? Como eu posso realmente viver algo novo? Porque mesmo pessoas sendo levadas para a Babilônia, muitos deles se moldaram ao padrão de mundo daquela nação, daquele cativeiro, daquele ambiente que estava vivendo. Mas tiveram pessoas que deixaram ser moldados mesmo no cativeiro. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Porque essa pandemia, ela distraiu muitas pessoas. Mas para algumas, ela entendeu. Ela entendeu que precisava continuar sendo moldada. Porque Jesus está voltando. Porque Jesus está voltando. E infelizmente, vai chegar um dia que a olaria vai fechar. E aí as pessoas vão falar, agora eu quero ser moldado. Mas não vai achar mais o olheiro na olaria moldando o barro. Mas graças a Deus que até agora, 8 horas mais ou menos, nós estamos com a oportunidade de falar assim, eu quero ir nessa casa do olheiro. Me muda, me transforma, me restaura, me reinventa. Eu preciso viver a minha melhor versão todos os dias. Ou será que a sua versão continua sendo igual àquele acampamento ou pior? E infelizmente para muitas pessoas, desde aquele acampamento de 2020, a sua versão só foi piorando. Ela não deixou o olheiro continuar trabalhando. Essa casa do olheiro e todo esse trabalho, por mais que nessa passagem fala especificamente sobre Deus e Israel, Deus e Judá e Jerusalém, Deus e o povo dele. Nós não podemos deixar por causa do amor, por causa de tudo que Deus é,
de entender que isso também significa sobre Deus e o mundo. Porque é isso. É isso que Deus faz, Ele continua trabalhando. E graças a Deus por isso. Porque se dependesse de mim para ser Deus, eu ia desistir. Porque tem gente que é muito sonso. Porque tem gente que é muito difícil de ser moldado. Mas na verdade todos nós éramos assim. Deus teve que pegar e teve que amassar. E teve que ter paciência conosco. E aí fala assim, molda. E fala, não, eu não quero ser moldado, mas molda. Eu não quero ser moldado. E aí até hoje nós somos moldados. Até hoje ele fala assim, deixa eu pegar de novo aqui, deixa eu dar um jeito em você. E até Jesus voltar, nós vamos continuar sendo moldados. A grande diferença é que nós estamos nas mãos dele sendo moldados. E outras pessoas estão lá, ainda no canto, no barro. Ainda estão lá. E falam assim, não posso usar esse barro. Porque ele não deixa. Enquanto não deixa, eu vou trabalhando naqueles que querem. Enquanto não, eu vou continuar trabalhando naqueles que querem. E graças a Deus por esse olheiro. E graças a Deus porque em tantos e tantos momentos da história, o olheiro parecia que ia acabar. Quando você lê a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, o começo e o fim, ele fala sobre a história do olheiro com barro. Essa é a história da Bíblia. É a história de redenção, é a história de transformação de vidas, é a história onde o olheiro pega o barro desde o início até o final. A Bíblia toda ela vai mostrar. A Bíblia não é um livro histórico. Ele não é um livro só histórico. Com certeza, ela é um livro histórico no sentido de mostrar a história, com certeza. Mas ela não está preocupada em mostrar a história nos mínimos detalhes. Mas a gente tem um panorama básico, ao olhar de Gênesis e Apocalipse, o tanto que o ser humano é ruim. Não, a gente é ruim, irmãos. Irmãos, se a gente parar, a gente é ruim. E há vários momentos, ao olhar para a Bíblia, a gente fala assim, tinha que ter acabado com a humanidade ali. Quando a gente vê Sodoma e Gomorra, quando você vê a maldade do ser humano, quando você vê desde Caim e Abel, quando você vê desde o começo, e você vê andando, você vê tudo que está acontecendo, o olheiro trabalhando no barro. E a Bíblia ele vai mostrar o povo dele, fazendo atrocidades que até a gente nos dias atuais fica espantados. Homicídio, realmente prostituição, tantas coisas que você fala assim, gente, como é que o povo dele, ou seja, a história ela vai passar no povo de Deus, passando tantas atrocidades. Agora imagine as nações que ficavam sem o povo dele, sem ser o povo dele. As nações que estavam espalhadas pelo mundo, tantas atrocidades que não cometia. Então, Deus teve que falar assim, olha, por mais que o ser humano, por mais que até mesmo o meu povo fazia tantas e tantas coisas de errado, Deus fala assim, eu vou moldar, eu vou continuar moldando. Noé, eu vou começar a partir de você, vamos lá. Moisés, agora é contigo, vamos lá, vamos moldar esse povo, vamos continuar moldando, e vamos continuar moldando. E aí quando você fala assim, agora já era, mataram o seu próprio filho. E Deus fala assim, eu vou continuar moldando. Nosso Deus não é gente, porque se fosse gente já tinha acabado com esse barro, mas graças a Deus que ele não é gente, continua moldando este barro, mesmo fazendo tantas atrocidades, até mesmo com seu próprio filho, que deu seu filho para morrer pelos nossos pecados. Mas aí fala, eu tenho meu filho para morrer pelos seus pecados, mas aquele que crê, ele não vai perecer, mas terá uma vida eterna. Então tem uma palavra de esperança para nossos filhos. Ainda há um olheiro na olaria trabalhando no barro e graças a Deus por isso.
Graças a Deus por isso, porque aí existe um Espírito Santo que em sintonia, que ele é oleiro, porque esse oleiro é três, mas você também é um, mas você também é três, e eles no conjunto estão trabalhando no barro. O Espírito Santo, onipresente, onisciente, conhece todas as coisas, sabe, conhece os nossos corações e está trabalhando contigo agora aí e quebrando toda a barreira, falando assim, que deixa eu te moldar para você ser uma pessoa melhor, para você ser diferente, para você viver algo novo, para você acabar com essa tristeza, com essa angústia, você viver o sobrenatural de Deus. Deixa eu ser o olheiro na sua vida, na sua casa. Se você está triste, se você está amargurado, é tempo de viver o novo. É tempo de viver algo sobrenatural. Porque enquanto muitas pessoas estão sofrendo, eu quero trazer paz no seu coração. Paz no seu coração. Paz. Paz no seu coração. Deixa o olheiro trabalhar. Deixa o olheiro trabalhar na sua vida. Porque ele continua na casa. Ele continua trabalhando. Ele continua pegando barro e falando assim, eu sei. Eu sei que nem você mesmo se aguenta. Você já teve essa sensação, irmãos? A sensação assim, eu não me aguento. A sensação assim, gente, porque Deus me ama? Porque eu não me aguento. E aí que tá o segredo não é o barro, é o olheiro. O segredo não é se o barro é bom, o segredo é a mão do olheiro que pega o barro que é imperfeito e faz dele um vaso. O segredo não está no barro, o segredo está na mão do olheiro. Porque o barro, na verdade, nenhum deles significa nada, não é nada. Mas o olheiro consegue no nada ver o vaso perfeito. É assim que ele chega para Paulo e fala assim, olha, eu te vejo como um vaso escolhido. Eu te vejo como um vaso escolhido, e quando ninguém vê, como as pessoas te vê apenas como um barro imperfeito, ele já via Paulo como um vaso escolhido na mão dele, e é isso que ele vê sobre a sua vida. Enquanto nós temos barros imperfeitos, Deus continua falando, você é perfeito para eu usar, mas deixa eu usar você. Porque, na verdade, a gente não se aguenta. A gente olha para dentro de novo, a gente, eu errei de novo, é isso. Eu falei mentira de novo, é isso mesmo. Os meus olhos erraram de novo, é isso. As minhas mãos tocaram onde não devia de novo, é isso mesmo. Por que Deus me dá nova chance? E sabe, no último culto que teve aí na igreja, eu falei sobre isso, significa, o que significa o amor para você? O que significa o amor de Deus para você? Significa que você vai para o inferno mesmo com o amor de Deus? Ou significa que o amor de Deus é todo dia uma oportunidade? Deus me transforma, me restaura. Ou significa que o amor de Deus é todo dia você falando, Deus, eu preciso ser diferente, me ajude, eu sei que a sua misericórdia se renova todos os dias. Ou será que simplesmente as pessoas falam, Deus me ama, e eu vou no inferno com Deus me amando? E Deus está falando o seguinte, deixa o olheiro te moldar. Ah, dói, mas é importante. É necessário. É preciso. Então deixa o olheiro te pegar. Deixa ele te moldar. Deixa ele fazer de acordo com o que ele quer. E é uma palavra de esperança, dizendo, ainda há esperança. Ainda há esperança para você, barro. Ainda há esperança para você. Que você não possa ser como Judas. Judas olhou para si mesmo assim, como é que eu pude? Sabe, porque, como eu falei, a gente olha para dentro de nós assim, como é que eu posso fazer isso? E às vezes você que tem tempo de igreja, e simplesmente você cai no pecado, nas suas vontades, no seu querer, na sua carnalidade, e aí você olha e fica, como é que eu pude? Como é que eu pude cometer esse erro? Como é que eu pude cair nisso? Conhecendo Deus, sabendo quem Ele é. E às vezes, como Judas, a gente olha, e aí vem as vozes do inimigo sobrando sobre nós, falando que a gente é imperfeito, que a gente não merece, isso tudo. Mas graças a Deus que nessa noite o Espírito Santo, através da minha vida simples, para dizer sobre o seu coração,
ainda há esperança. Ainda há esperança. Que o Espírito Santo sobre o seu coração. Não é sobre você, é sobre o olheiro. Ele pode fazer tudo de novo, ele pode quebrar e fazer tudo novo, mas deixa ele te moldar. Não seja como Judas. Ele colocou tanta culpa em si, em entregar Deus, entregar o Senhor, alguém tão perfeito que pisou nessa terra, que ele se matou. Não coloque um jugo tão grande, mas saiba, a nossa culpa não é simplesmente para nos escravizar, mas é para nos levar até a Deus. Quando você fala assim, como é que eu pude? Ao mesmo tempo você fala assim, Deus me ajuda. Espírito Santo me ajuda porque eu não quero mais viver. Vamos apagar agora, vamos sair passado, agora vamos viver um novo, vamos viver o sobrenatural, vamos viver tudo novo. Graças a Deus que ainda há um olheiro na casa. E ainda há vagas. Ainda há vagas. Jeremias, desce na casa do olheiro, que eu vou ministrar para você. E quando ele desceu na casa do olheiro, ele viu o olheiro trabalhando no barro. Então fui e encontrei o olheiro trabalhando com barro sobre as rodas de madeira. Quando o pó que o olheiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro, conforme queria. Quando o pó de olheiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro, conforme queria, mas ele não parava. Ele pegava o barro e fazia outro conforme queria, mas ele não parava. Ou seja, ele continua trabalhando. Deus trabalhou, Jesus trabalhou, agora o Espírito Santo está trabalhando. O olheiro sempre esteve trabalhando na história e continuará trabalhando, porque o amor de Deus para nossas vidas é tão grande que mesmo nós sendo quem somos, Ele é maior que os nossos pecados, que os nossos defeitos. E graças a Deus por isso, olheiro. Graças a Deus por isso. E que esse olheiro possa te encontrar aí nessa noite. Que esse olheiro ele possa te moldar aí nessa noite. Às vezes, há um ano atrás, lá naquele acampamento, você só deixou a emoção. Você estava preocupado com a festa que iria depois. Você estava preocupado em aproveitar os dias e não deixou o olheiro de moldar. Mas graças a Deus que Ele te dá mais uma oportunidade depois de um ano, para que realmente, depois disso tudo, você possa deixar que Ele te molde. É tempo de voltar. É tempo de ser moldado. É tempo de reinventar e viver algo novo. Em nome de Jesus. E assim como é muito triste, porque Jeremias, ao ouvir de Deus, todo o seu poder, toda a sua glória, tudo que ele poderia fazer com barro, o próprio Deus, eles vão, no versículo 12, o próprio Deus vai dizer para Jeremias, eles vão te responder. Não adianta. Nós vamos seguir os nossos planos. Todos nós vamos agir de acordo com a teimosia e a maldade do nosso coração. Ou seja, Deus ele já sabia como era o coração do povo. Mas ele continua dando aviso. Ele continua trabalhando. E mesmo ele deixando o povo ir para o cativeiro, ele não desistiu. Ele continua trabalhando. O povo de Jerusalém, o povo dele passou por tantas coisas. Tanto sofrimento. Desde lá de Hitler, a questão toda. Mas Deus continua mostrando o amor dele. Continua moldando e continua moldando. Não só com o povo de Israel, mas com o povo do mundo inteiro. Ele continua demonstrando o amor dele sobre as nossas vidas. Que você possa ficar com essa palavra nessa noite. Eu quero orar contigo. Eu quero orar contigo nessa noite. E eu entendo que assim como Jeremias, eu preciso falar coisas que pessoas não querem ouvir. Mas é muito importante que eles precisam ouvir. As decisões, assim como a decisão, assim como na época de Jeremias, foi do povo. Mas não foi por falta de aviso. A mesma coisa é nessa live. Eu não posso falar aquilo que você quer ouvir apenas. Eu preciso falar aquilo que Deus manda. E a escolha é sua. Mas a esperança para os nossos corações é que Ele continua na casa. Ele continua trabalhando no barro. Ele continua trabalhando no barros imperfeitos.
E alguns ainda estão jogados no canto porque não decidiram, não quiseram se reinventar espiritualmente. Não se deixaram se jogar na mão do olheiro. Mas a minha oração é que o Espírito Santo te pegue é hoje. A minha oração é que o Espírito Santo, que é onipresente, que sabe de todas essas coisas, te faz jogar no chão é hoje. A minha oração é que nessa noite, assim como ele fez com Paulo, te choque no chão, te coloque cego para começar a ver. Porque tem momentos que a gente precisa ficar cego para ver. Que nessa noite o Espírito Santo pode parar aí, onde você está, e trazer à memória realmente o que é mais importante, que é você na mão dele. Amém. Você pode fechar os seus olhos em nome de Jesus. Senhor Deus eterno Pai. Somos barros imperfeitos. Somos barros imperfeitos. Mas graças a Deus que o mistério não está sobre o barro, o mistério está sobre nas mãos do olheiro. O mistério está nas mãos do olheiro, que é um excelente olheiro, que é o melhor dos olheiros, olheiro maravilhoso, esse olheiro que é Senhor dos senhores, Rei dos reis, esse olheiro que sabe do que está fazendo, esse olheiro que pega esse barro e fala, eu sei que você é imperfeito, mas eu quero te moldar para ficar do jeito que eu quero, e eu consigo fazer o que a sociedade não conseguiu, eu consigo fazer o que um relacionamento não conseguiu, eu consigo fazer o que a realização de um sonho não conseguiu. Eu consigo fazer o que mais ninguém consegue fazer, que é pegar esse barro perfeito e colocar e fazer tudo novo, reinventar esse barro e fazer com esse barro viva algo totalmente novo. Sabe de uma coisa, querido? O Espírito Santo ele quer fazer contigo aquilo que você procurou em vários lugares, em várias pessoas, em várias situações, aquilo que você buscou em tantos e tantos lugares. O olheiro é na olaria que você vai achar, trabalhando sobre as rodas, o olheiro trabalhando no barro, e aí ele fala assim, vem que é a sua vez, eu quero te pegar, eu quero te moldar, e ele consegue dar conta de tantos e tantos barros pro Espírito Santo, ele consegue dar conta de tantos e tantos barros, ele fala assim, pode vir que eu dou conta, que eu posso moldar, que eu posso fazer de novo, eu continuo trabalhando na humanidade. Eu moldei desde a criação, eu enfiei o meu filho para continuar moldando, e agora eu deixo o Espírito Santo para moldar os corações e continuar moldando esse barro imperfeito para que possa viver de acordo com o que eu quero, do jeito que eu quero. Porque o jeito dele é o jeito bom, perfeito, agradável, é o jeito melhor, é o jeito sobrenatural, um jeito que nós nos estamos bem conosco mesmo, é um jeito que nós aceitamos nós mesmos, é um jeito que nós não queremos nos matar, é um jeito que nós nos aceitamos, é um jeito que nós somos realmente algo novo. Então, olhe para dentro de si mesmo e fale, Deus, eu preciso. Me reinvente, me molde, faça tudo novo. Reescreva a minha história. Eu preciso do Senhor. Nesses dias de angústia, eu preciso tanto do Senhor. Não simplesmente para acabar, para me curar, mas eu preciso do mais importante, que é aqui dentro. Que é o espiritual, que vai viver eternamente. E é isso que é o mais importante. Que é aqui dentro, a minha alma, o meu espírito, que vai viver eternamente. E eternamente, aonde que eu vou decidir, aonde que eu quero viver. Então, Pai, me mude, porque do jeito que tá, eu sei qual é o meu destino, e eu não quero isso para minha vida. Mas graças a Deus que o Espírito Santo agora, Espírito Santo de Deus faz sobre os lares. Pai, tem pessoas aqui nessa live que abriram, que estão assistindo e continuaram assistindo, porque dão crédito à sua palavra. Deus, pega agora em nome de Jesus.
Tem pessoas que poderiam estar fazendo várias coisas, mas pararam para assistir essa live porque querem ser moldados. Então pega elas em nome de Jesus. Pessoas que estão mais preocupadas no espiritual. Pessoas que estão mais preocupadas aqui dentro que tu e fora. Então pega elas agora em nome de Jesus, ó Deus. Pessoas que não querem simplesmente se reinventar economicamente, mas que primeiramente precisam se reinventar aqui dentro, no seu coração, porque não podem mais ser a mesma. Então pega elas, Espírito Santo. Pega essas pessoas agora e molde elas. E molde elas, Deus. Que elas nunca mais sejam as mesmas. Espírito Santo onipresente, pega elas agora em nome de Jesus. Que a sua presença, que o seu agir, que o seu fluir possa ministrar sobre cada coração agora, Deus. Em nome de Jesus. Não podemos mais ser o mesmo. Não podemos mais continuar com o mesmo jeito de viver, o mesmo jeito de agir. Que não possamos ser como essa geração de Jeremias, que permaneceu com o mesmo jeito de viver, o mesmo jeito de agir. Mas que Deus, Ele continua agindo, Deus, Ele continua moldando, Deus, Ele continua insistindo. Venha, deixa eu moldar, deixa eu agir em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Às vezes, 1 ano atrás, você poderia já ter deixado você na mão do olheiro. Mas você continuou como um barro imperfeito, jogado nos cantos. Mas Deus, mais uma vez, vem nos meus braços, vem nas minhas mãos. Porque eu sou aquele que insisto. Eu sou aquele que tem paciência. Eu sou aquele, porque quando fala que o deitar é do homem, mas o levantar é de Deus, é a verdade. Nós realmente caímos, mas o levantar realmente é de Deus. Ele tem a paciência, ele tem a longanimidade, ele tem a paciência de nos pegar de novo, nos fazer de novo, nos moldar de novo. As pessoas não têm paciência conosco, mas Deus, ele continua tendo paciência e nos moldar e continuar nos moldando para viver o novo. Para viver, porque isso é amor, porque Ele entregou o seu próprio Filho para morrer pelos nossos pecados. É por isso que Ele continua insistindo. Senhor, se esse Deus que entregou o seu próprio Filho por amor, Ele vai continuar assim insistindo. Insistindo. Insistindo com você. Insistindo com você. Você olha para si mesmo e não consegue entender. E realmente não é para entender, é simplesmente para aceitar. O amor de Deus não é para ser entendido. O amor de Deus é para aceitar e deixar que Ele molde e deixar que Ele faça. Então não deixe, não queira entender o amor de Deus, simplesmente aceite esse amor e deixe Ele te moldar. Porque é incompreensível esse amor. É realmente incompreensível. Mas graças a Deus que esse olheiro continua na casa. E Ele continua trabalhando. E Ele continua moldando. Que o Espírito Santo de Deus, Ele possa ter te moldado. Ele possa ter te transformado. E Ele possa realmente ter feito algo na sua vida transformador. Em nome de Jesus. Ainda há esperança. E a esperança tem chegado sobre os lares. E a esperança é teus pais, é teus filhos, é Deus Espírito Santo. É o olheiro trabalhando na casa. E esse olheiro está entrando nas casas em nome de Jesus. E tem moldado agora os pais, tem moldado os filhos, tem moldado as mães, tem moldado todo mundo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Ele possa ter moldado aí na sua casa. Para a honra e glória do seu santo e poderoso nome. Amém. Amém. Deus deu mais uma oportunidade para nós. Graças a Deus por isso. Deus deu mais uma oportunidade para o seu casamento. Deus deu mais uma oportunidade para a sua família. Deus deu mais uma oportunidade para você viver algo novo. Que você possa ter recebido isso. Que você possa ter recebido a visitação do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Relembrando, amanhã a live é às 17 horas. 5 horas da tarde. Não perca. Porque o olheiro vai continuar moldando. Porque Ele continua na casa. Em nome de Jesus. Fique com Deus. Fique em paz. Em nome de Jesus.